A taróloga Mirella Floren é a convidada desta edição do Jogo Aberto. Conhecida por gerar conteúdo na internet sobre o universo do tarô, ela dá vida e personalidade às cartas de forma descontraída no quadro. E se as cartas fossem pessoas? Mirella, muitas pessoas desconhecem no que de fato consiste a tarologia. O que você pode dizer para a gente sobre o estudo e a prática do tarô na sua vida? Bom, tem realmente essa confusão, né, entre tarólogo e tarotista, que é o nome que alguns dão. A tarologia, ela vai muito para a área estrutural e a parte histórica, e é um lado que normalmente isso não é aplicado quando a gente vai aprender sobre tarô, porque a gente aprende o significado dos arcanos maiores, arcanos menores. E quando eu comecei a ler tarô, a estudar tarô, sempre me vinha uma dúvida, que é a dúvida que eu acho que também a maioria das pessoas que não conhecem tem, que é, mas da onde que veio? Porque existem muitas lendas, porque veio de placas de ouro do Egito, não, porque foi muito mais antigo do que o Egito. Então, a tarologia, ela traz esse tipo de resposta, explica ali, traz na linha do tempo o que foi necessário para o tarô ser feito, por onde ele passou, tem toda uma questão de entender também a história da civilização, porque vai passar por guerras, vai passar por momentos históricos, por exemplo, a Renascença, e até essa questão da estrutura do tarô é explicada na tarologia, do porquê que é montado da forma que é hoje em dia. Por que tem 58 cartas, 56, perdão? Por que tem 56 cartas? Por que tem os trunfos ou os arcanos maiores? Então, a tarologia, ela abrange mais esse lado. Em compensação, também ajuda as pessoas a entenderem a parte do tarô, da leitura mesmo, na hora da prática. Porque as pessoas entendendo o que significa, por exemplo, a carta do carro, que traz a ideia das alegorias ali da Idade Média, das paradas carnavalescas daquela época, a gente já começa a ter um outro entendimento da carta. E como se iniciou esse processo de imersão na tarologia na sua vida, né? Sua relação com a tarologia, como que foi esse processo inteiro? Olha, eu acho que foi um conjunto de situações. Eu sempre fui muito curiosa. Antes de trabalhar com tarô, eu trabalhei como cabeleireira, foram 8 anos aí, e eu comecei a perceber que o que tinha em comum entre uma coisa e outra era justamente a coisa de conhecer a história por trás. Com o cabelo, eu estava lá conversando com as pessoas, entendia a história delas, e quando eu fui para o tarô, eu também percebi que eu podia aprofundar, primeiro na história das pessoas, mas veio essa pulguinha, sabe, de entender a história daquela ferramenta que eu estava mexendo. E quando eu descobri que existe, sim, todo um grupo de pessoas, existe esse lado do tarô mais histórico, eu afundei de cabeça, comecei a estudar mitologia, comecei a estudar, e eu não digo nem afundando, eu fui aprofundando, né? Porque eu afundada, a ideia é que eu só caí aqui. Mas eu fui ali vivendo, né, essas camadas. Então, foi muito num processo de curiosidade. Eu gosto muito de entender o que eu estou fazendo. Eu sou curiosa, então eu vou querer saber tudo, assim. E a gente vê muito mais do nosso próprio processo evolutivo, cultural, social, político. A gente também consegue enxergar quando a gente conhece a história do tarô. Separei alguns aqui. Eu pensei em separar 2, especialmente, que já são bem mais históricos. Bom, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? A gente tem essa carta aqui, que é a carta da Roda da Fortuna. A luz aqui está dando um pouquinho de reflexo. Esse tarô aqui é o Visconti Sforza. O Visconti Sforza foi o primeiro tarô, vamos dizer assim, né? Mais próximo do que a gente conhece. E aí a gente já tem um pouquinho mais de história, porque esse tarô começou a ser desenvolvido ali na Itália, no processo entre Idade Média e Renascimento, então nessa fase aí de mudança.
Esse tarô aqui, foi desenvolvido por conta das famílias ricas que eram influentes, principalmente em Milão e Veneza. Então, ele foi muito significativo, ele era sinônimo de poder, né, de status. Ainda na Itália, e aí eu já quero mostrar outro, esse é o Solabusca, tá? E o Solabusca, artes são muito bonitas. São. Os baralhos são bem, bem bonitas. Aqui no Visconde Sforza, a gente vê figuras, pessoas que eram retratadas, pessoas da realeza, dentro de mitologias. Então, aqui mesmo a gente vê a roda da fortuna. Na Idade Média, essa questão do destino, do inevitável, era muito trazida, até por conta da influência da igreja. E aí, aqui, no Solabusca, a gente tem já uma referência da antiguidade clássica. Então, a gente vai ter Nero, a gente vai ter Pompeia, a gente vai ter Nabucodonosor. E aqui, esse tarô também já traz um outro momento da história, porque ele foi um grande responsável por um dos tarôs mais usados hoje em dia, que as pessoas gostam de usar, que é mais fácil a linguagem. Esse aqui é do tamanho da minha cabeça, olha. Esse é o Rider-Waite. Esse é o mais moderno? Esse é o mais moderno, então, mais utilizado, mais recente? Foi interessante você ter falado a palavra moderno. Por quê? Porque tem a separação, né, entre os tarôs clássicos e os tarôs modernos. Uhum. E o Rider-Waite, ele é justamente o que marca a mudança dos tarôs clássicos, então, os tarôs de Marselha, para os tarôs mais modernos. Ele foi ali criado em 1910 e tem muita referência do Solabusca, esse aqui que eu apresentei para vocês. Aqui já é numa linguagem mais moderna, né, um desenho mais moderno, mas a artista responsável pelo Rider-Waite, a Pamela Colman-Smith, ela pegou do Solabusca a referência dos arcanos menores, porque antes os arcanos menores eram só imagens, então tinha as espadas, tinham o naipe de ouros, ainda tem no tarô de Marselha, e o Rider-Waite que foi responsável por colocar figuras humanas nos arcanos menores. Quem que trouxe essas figuras humanas? O Solabusca. Então, eles puxam ali uma referência antiga, trazem para o moderno. É, inclusive, uma das coisas que me fascina no tarô, porque é importante saber a história, é importante saber o significado, mas não ficar preso em interpretações antigas. Você sente que as pessoas que chegam até você, elas chegam com uma curiosidade, ou você sente que tem alguns conceitos ali deturpados, muito desconhecidos, que aí você vai tentando desmistificar essa ideologia, que talvez essa pessoa chegue até você e consiga, não conquistá-la, mas conversar, fazer com que ela entenda do que consiste a tarologia e fazer a sua consulta? Eu não vou prometer que eu vou salvar a vida da pessoa. Eu não vou prometer que aquele tarô vai resolver todos os problemas dela. Então, eu sempre deixo isso muito claro, tanto na minha forma de expressar meu trabalho nas redes, quanto quando eu estou num primeiro contato com a consulente ou o consulente. Então, eu sempre pergunto, qual que é a sua expectativa? É a primeira vez? O que você espera? Né? Porque eu vou aqui alinhar expectativa com realidade. Eu procuro sempre, antes da consulta, alinhar a expectativa com a realidade, porque aí eu já evito esse processo da pessoa falar, mas eu achei que ia ser tal coisa. Que bom que a gente resolveu antes, que bom que a gente conversou antes. Então, às vezes também a gente acha, quem está começando, acha que é um bicho de 7 cabeças, pode cair nessa situação sem querer e não saber como agir. E aí já quero até puxar e dar uma dicasinha para as pessoas, né? Sempre procura explicar como que você trabalha com as cartas, o que você pode fazer e até onde você não vai fazer. Tem pessoas, às vezes, que acham que eu vou falar de traição, que esperam que eu fale de traição, que esperem que eu fale sobre a vida de terceiras pessoas. Dá para fazer isso com as cartas de tarô? Dá. A gente consegue ali, né, aprofundar.
Só que até onde vai ser ético? Então, isso também entra nesse primeiro contato, de falar assim, olha, eu não vou invadir privacidade de terceiros, eu não vou aqui querer saber se a pessoa gosta ou não de você, isso são coisas que são simples de resolver, basta um diálogo com a pessoa, né? Então, eu sempre me imponho muito, no começo já passei por essas situações e tive até sorte de saber lidar de uma forma ali mais firme, porém cuidadosa. Mirela, para aqueles que têm o interesse de se aprimorar no conhecimento da tarologia, até fazer uma imersão mesmo de conhecimento, de entender como funciona, quais são as suas dicas, os seus conselhos para esse iniciante nesse processo, né? Certo. Primeiro de tudo, calma. É estranho falar isso, né? Principalmente para quem está ali começando com um aprendizado novo, algo que às vezes tem pessoas que estão ali e falam, nossa, tem uns 2, 3 anos que eu sou louca para começar a aprender tarô, mas a gente vai com muita sede ao pote, como tem muita informação hoje em dia, em todos os lugares, né? Não só livros, tem vídeos, tem tudo. É muito fácil a gente se perder, então eu sempre indico, vai com o mais fácil. Às vezes a gente quer pegar o livro mais difícil, mais caro, porque a gente acha que vai aprender mais rápido, quando na verdade, se aprender a ler, você precisa aprender a escrever, né? Então eu sempre falo, vai pelos livros mais básicos, vai começando a ver, às vezes, conteúdo online gratuito, que você já começa a ter uma ideia. Procura um curso ou um professor que te agrade, que você sinta segurança. E o principal, a gente acha também que quando a gente vai aprender tarô, a gente tem que ficar ali, ó, bitolado no tarô. E não, eu aprendo mais tarô lendo sobre outras coisas do que agora lendo sobre tarô. Claro que eu estou falando isso de um lugar, né? Eu estou já há 4 anos trabalhando com isso. Antes desses 4 anos, eu já estava há 2 anos estudando tarô, então já são aí uns 6 anos que eu estou estudando, eu estudo quase todo dia. Então, para mim é fácil falar, ai, né? Peraí. Mas hoje em dia eu já cheguei num lugar que eu quero saber de tarô, eu pego um livro de mitologia, eu pego um livro sobre os mitos iorubás, os contos iorubás, e eu tento trazer para o tarô, porque eu vejo uma história ali, eu falo, olha, que interessante essa história. Vejo ali a história de Oxum, por exemplo, eu falo, olha, parece a imperatriz. E aí você vai cruzando as informações, né? Você acaba vendo que dá para a gente enxergar tarô e referências do tarô em muita coisa. Mirela, muito obrigada por esse bate-papo, por aceitar o nosso convite aqui na TV Uva. Eu dou espaço para que você possa divulgar os canais, as suas redes sociais, para que as pessoas consigam chegar até você, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Eu estava um pouquinho nervosa, assim, ai meu Deus do céu, mas deu certo. É quase como a sensação que eu tenho antes de atender algum consulente, que eu sempre fico um pouquinho nervosa. Por enquanto, a minha rede, na verdade, tem sido só o Instagram, que é o @Mirela_Floren. Eu estou agora trabalhando, pretendo até o final do ano trazer o meu curso de tarô completo para plataformas online. E, por enquanto, são esses os planos. Tem até livro para vir mais ano que vem. Mas de redes mesmo, agora que eu tenho disponível, é o Instagram, e é por lá que eu estou deixando, né, as informações que eu vou falar sobre esse curso que vai sair. E é isso. A gente que agradece a sua presença, Mirela Floren. O Jogo Aberto fica por aqui. Até o próximo programa. Continuem acompanhando as mídias sociais da TV Uva Web. Tchau, tchau.